Queridos irmãos da Sociedade Espírita Paulo de Tarso, que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre, nos trazendo muita paz, muita alegria, muita esperança aos nossos corações. Hoje nós gostaríamos de abordar um assunto muito interessante, bastante típico dos acontecimentos atuais, que é a questão da depressão. E Jesus já nos alertava nessa questão, dizendo que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nos mostrando que o mais importante, sem dúvida nenhuma, é a realidade interior. Nós vivemos no mundo, mas precisamos cuidar também muito bem das nossas questões interiores. E quando nós nos voltamos demais para o mundo exterior, muitas vezes nós podemos perder a nossa alma em conflitos, em desalinhos, e realmente em dificuldades que nos podem tirar a alegria, que nos podem nos tirar a satisfação da vida. Para as reflexões de hoje, eu me baseei bastante na série psicológica da Joana de Ângeles, da Mansão do Caminho, um trabalho feito por dois psicólogos, a Iris e o Cláudio Sinotti. Vamos começar fazendo algumas colocações sobre o tema, depois vamos conceituar e dar algumas orientações interessantes a respeito desse processo. Existe um ditado popular que fala: ou você abre o seu coração ou um cardiologista fará isso por você, nos mostrando que os nossos sensações, as nossas emoções, os nossos sentimentos, até a evolução do mais puro e perfeito amor, ele tem suas fases, tem as suas transições e nós precisamos lidar com esses conteúdos emocionais. Na verdade, a experiência emocional ela é composta pelos significados pessoais que nós damos a cada uma dessas questões. Nos reportam emoções, a sentimentos, aprendizados que nós fizemos diante dos próprios fatos da nossa vida. Jung também nos dizia que quando nós reprimimos os conteúdos emocionais, eles muitas vezes podem surgir de uma forma tumultuada, de uma forma perturbada, nos trazendo desequilíbrios nas nossas questões, até muitas vezes de formas negativas, né? Então, essas questões emocionais, elas devem ser tratadas, elas devem ser cuidadas dentro do nosso íntimo. Também vemos na atualidade, bastante presente, essas questões do nosso parecer, do ter e do ser. Esse conflito constante que se apresenta na própria vida atual, onde muitas vezes parecer é mais importante até do que nós sermos. E nessa realidade, nós muitas vezes vamos nos sentir vazios, nós vamos em buscas de valores exteriores e muitas vezes abandonamos os nossos conteúdos, os nossos significados interiores. E a grande verdade é que nós não podemos preencher com coisas ou com pessoas aquilo que não são as outras pessoas ou não são valores de coisas que vão nos complementar. E muitas vezes é comum a gente observar alguém dizendo assim: eu preciso de alguém que me ame. E a grande pergunta ao dizer isso, eu preciso de alguém que me ame, a pergunta que se faz é: e eu me amo? Ou eu estou buscando que as outras pessoas me amem porque eu ainda não tenho esse amor grandioso suficiente para entender as minhas próprias realidades e me amar do jeito que eu sou, buscando a minha evolução, o meu próprio crescimento. Emmanuel tem uma reflexão muito bonita a respeito de uma passagem de Jesus, onde Jesus coloca assim: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É que o Mestre espera que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição de um ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus? Nos mostrando que muitas vezes nós entramos em estados de depressões, de tristezas pelos nossos conflitos, pela inadaptação às frentes às realidades da vida, mas nós não queremos renunciar os nossos valores, os nossos prazeres, as nossas satisfações. E não queríamos seguir as mensagens de Jesus nos conteúdos da vida.
ou seja, renunciar à nossa tristeza, os nossos privilégios, para seguir o jugo suave e manso de Jesus, que nos convida simplesmente a amar e a servir. Mas eu estou tão focado nas minhas realidades interiores que muitas vezes eu não consigo fazer isso e gera-se um conflito no nosso íntimo. E essa mensagem também pode ser complementada por outra que nos diz que Jesus trazia a mensagem para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, mostrando que muitas vezes quando nós nos lançamos a conceitos exteriores, quando nós buscamos verdades que não vão nos satisfazer a alma, que vão nos preencher de coisas, ou que vão nos preencher de valores que não atendem às nossas necessidades da própria vida, da nossa realização como ser, nós vamos nos sentir vazios, vamos nos sentir frustrados nessa realidade. Alguns temas importantes sobre a depressão. Uma delas, que é por unanimidade entre os psicólogos e psicanalistas, é que o homem precisa ter coragem para valorizar a depressão, para respeitá-la, para não tentar eliminá-la. Existem maneiras de a gente atacar esse problema. E muitas vezes o medicamento pode ocultar o conflito, pode ocultar o aprendizado que existe através dessas dificuldades que a vida nos chama nesse pedido de socorro. James Hollis, no livro Os Pantanais da Alma, coloca assim: a psique, ou seja, a nossa forma de entender as coisas, a nossa psicologia interior, usa a depressão para chamar a atenção, para mostrar que existe algo profundamente errado que tem que ser analisado, investigado e trabalhado pela nossa própria consciência. Jung tem uma frase muito interessante sobre essas questões também, dizendo que o homem não pode suportar uma vida sem significado, ou seja, ele precisa encontrar razões, ele precisa encontrar motivos, ele precisa conciliar aqueles desafios interiores e, com isso, ele encontrar um significado da sua própria existência, dos seus aprendizados. Interessante e importante a gente saber que a depressão não surge da noite para o dia. Ela é uma construção. Ela é um chamado da vida para a própria vida, segundo James Hollis também, nos Painéis da Alma. O remédio, muitas vezes, pode nos fazer nos sentirmos melhor, mas ele não nos torna melhor pela ingestão do próprio remédio. Há necessidade de trabalhar essas questões interiores, de buscarmos as causas verdadeiras e trazermos a nossa consciência analisando e aprofundando os nossos sentimentos, as nossas emoções nessas questões. Muitas pessoas, muitas vezes, comentam sobre essa questão da hereditariedade. É simples um fato de hereditariedade. Existe sim alguma conexão, mas muitas vezes nós herdamos dos nossos pais ou de outras pessoas que nós somos muito próximas e gostamos muito, atos, atitudes, comportamentos. E esses são aprendizados que muitas vezes não nos favorecem. Então há também uma necessidade de encararmos de uma forma diferente. E se nós recebemos de hereditariedade alguma coisa, com certeza ela vem do nosso próprio, a herança de nós mesmos, do nosso passado, das nossas múltiplas existências, onde nós vamos ter que enfrentar, quem sabe nessa existência, uma forma de reconciliar, de reaprender e de exercitar coisas que nós estamos muitas vezes fugindo da realidade. Talvez por medo, por angústia, nós estejamos adiando. O nosso íntimo, a nossa interior sabe que nós devemos enfrentar alguns desafios, mas eu tenho medo, eu tenho receios e eu escondo essas oportunidades e não encontro meios, não encontro caminhos de viver a vida normalmente. E vou me afastando, vou me ensimesmando e vou me fechando nessa minha concha. Uma vez que a vida não é como eu quero, então eu não quero essa vida que se apresenta para mim nesse quadro, nesse processo difícil, doloroso, que muitas vezes a vida nos chama para essa transformação. Gibran Khalil Gibran conta uma história bem simples. Ele conta que duas ostras estavam conversando, uma delas estava com dores,
com enjoos, com revoluções muito intensas dentro de si, e a outra comentava que se sentia muito bela, muito feliz e que a vida estava ótima e maravilhosa. E conta então que um caranguejo passando por perto delas disse para as ostras: é sim, verdade que tu estás bem bela, bem saudável, sem nenhuma complicação, nenhuma dificuldade. Mas a dor que a sua vizinha apresenta, é uma pérola de enorme beleza. Ou seja, deveríamos entender como o chamado da depressão como um chamado urgente, necessário, obrigatório para a nossa existência, na qual nós vamos tirar conteúdos valiosíssimos. Vamos transformar as nossas dores, as nossas angústias em pérolas de enorme beleza, de consolidando os aprendizados e de abrir as nossas jornadas para a vida espiritual de uma forma muito mais plena, muito mais integrada com o nosso inconsciente, muito mais integrada com a nossa própria realidade de ser nesta encarnação. Alguns conceitos sobre a depressão. A depressão é um desligamento psicológico com o mundo e com a afetividade. Uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, um conflito interior de desejos e prazeres não realizados que estão desconectados das necessidades profundas do ser, se expressando em forma de desinteresse pela vida, buscando uma fuga do mundo que considera hostil por não lhe ter atendido às exigências. Mostra muitas vezes o quão insatisfeito o espírito está consigo mesmo, porém sem coragem para mudar. Recuar parece impossível e vergonhoso, restando-lhe muitas vezes permanecer à espera de algo que mude externamente para poder resolver o seu conflito. A depressão possui um núcleo em torno do qual giram os pensamentos do depressivo. Existe uma causa, uma razão central que muitas vezes ele não revela, mas que faz ele sofrer profundamente por uma vergonha, por um trauma, por algo que não pode ser revelado, algo que não pode ser discutido no seu entendimento e que lhe faz se calar profundamente e sofrer com essa realidade. É a perda do amor pela vida. A pessoa aspira à morte como se ela fosse a única saída para o seu sofrimento. Ela não percebe que existem outras possibilidades, outros caminhos para ela se livrar desse sofrimento. A depressão está muito ligada à personalidade da pessoa. Cada um vai vivenciar a depressão de modo particular, íntimo, individualíssimo, da sua própria natureza de ser. Nós temos que entender que a depressão é um alarme inadiável, um pedido de socorro que exige a reconciliação de conflitos interiores. Sintomas que muitas vezes a gente percebe presente na depressão. É o mau humor, é uma tristeza, é uma irritabilidade, uma angústia muito grande, uma infelicidade e, sobretudo, uma desesperança muito intensa dentro dos corações. Está muitas vezes presente a ideia de doença, de morte e pouca capacidade de sentir prazer e alegria na vida. Uma falta de energia física e apatia muitas vezes é relatada, um sentimento de culpa muito intensa, de fracasso frente aos desafios da própria vida, um choro fácil, uma perda ou um aumento de apetite, fazendo oscilar o peso para cima ou para baixo, dores generalizadas sobre o corpo, e vários desses sintomas estão presentes em vários momentos. Mas muitas vezes quem percebe todos esses sinais da depressão são os próprios familiares, percebem muito antes do que aquela própria pessoa que está sofrendo com a depressão. O que a gente sabe é que é importante que aquela pessoa que está sofrendo de depressão converse sobre esse assunto, relate as suas angústias, relate os seus problemas para despertar, porque muitas vezes as pessoas podem achar que é uma tristeza momentânea e não se darem conta do que está acontecendo ao seu redor. E é importante também nós encontrarmos um grupo terapêutico, um grupo que possa nos auxiliar, e realmente nós sempre vamos encontrar o nosso grupo.
alguém que a gente possa conversar, algum grupo que a gente possa dissipar as nossas angústias, que nós possamos tratar, que nós possamos encarar todos esses conflitos interiores de uma forma mais natural, entendendo o que se passa no nosso interior. É comum a gente ouvir os relatos de alguns pacientes que sofrem de depressão numa ampla literatura que ao final da nossa palestra vai estar apresentada. Alguns deles dizem assim: eu preciso entender o que a depressão tem para me dizer, percebendo que existe um significado interior muito intenso para essa depressão que está se apresentando. Outros disseram assim: precisei entrar em depressão para ter a consciência sobre vários aspectos da minha existência. Ou seja, os conflitos estavam sendo acumulados e foi necessário a depressão para realmente acordar para essa realidade, a esse chamamento interior. E muitas vezes outros relatam assim: as pessoas me desconhecem e é normal porque eu mesma me desconheço. E é comum também nós vermos algumas pessoas dizendo assim: ninguém me entende. Mas será que eu consigo me entender exatamente o que está acontecendo comigo dentro do meu interior? Outras vezes nós vemos alguns relatando assim: me tornei a pessoa para que todos gostassem de mim, mas eu não gostei desta pessoa que me tornei. Mostrando que mesmo quando nós nos lançamos ao mundo exterior, tentando fazer a vontade de todos os outros, nós podemos estar abafando, nós podemos estar matando aquele nosso ser interior e que não vai se sentir confortável absolutamente dentro dessa realidade. Um outro paciente, dentro dessa literatura, relata assim: sinto que existe um grande vazio, uma sensação de culpa, uma angústia, um turbilhão e ao mesmo tempo como se uma pata de elefante estivesse a me pressionar o peito, mostrando um vazio, mas uma pressão muito grande, muito intensa nos seus sentimentos, que deprimem e que causam um mal-estar profundamente pesaroso dentro da nossa própria alma. Alguns auxílios importantes num processo depressivo. O primeiro deles é nós acreditarmos que nós merecemos a felicidade. Nós não precisamos esperar para depois para buscar a nossa felicidade. Nem sempre nós vamos conseguir resolver todos os nossos problemas. Muitas vezes basta nós encararmos os problemas e aprendermos com as lições que eles nos trazem, tentando conciliar às vezes as nossas tristezas e entendendo que nem sempre nós vamos conseguir resolver tudo, mas entendendo o processo de aprendizado, de superação e sustentação das nossos objetivos, dos nossos valores, no aprendizado que a vida nos traz a cada dia. Depois é fundamental nós entendermos que o motivo do nosso sofrimento não está no exterior. São os nossos conflitos interiores, são as coisas que nós não conseguimos conciliar adequadamente para a nossa própria satisfação é que estão nos trazendo essas dores. Então, entender que as causas estão dentro de nós e não ficar buscando lá fora aquilo que vai nos trazer a felicidade. Parar de pensar em felicidade para depois da morte e tentar ser feliz em vida, agora, hoje, buscando caminhos, alternativas, soluções, a ajuda que nós estamos necessitando hoje mesmo. Entender a grande mensagem do Evangelho, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, nos mostrando que a mensagem do Evangelho é a que vai nos trazer a cura, nos disponibilizar para amar, perdoar os outros e a si mesmo. É um olhar amoroso para dentro de nós. Não aquele olhar cruel que nos julga, que nos condena, mas que nos ergue, que nos fortalece na caminhada que nós temos para a vida. Um grande filósofo, Paracelso, já dizia: o melhor remédio para o ser humano é o próprio ser humano. E o amor é o remédio de potência mais alta que o ser humano conhece. O amor é a solução, é o grande remédio para os nossos males, para as nossas angústias, para as nossas dificuldades. Fundamental também é nós entendermos a necessidade do apoio espiritual àquelas pessoas que estão passando por depressão. O entendimento que a vida se estende, mesmo após a morte do corpo físico, é importante para que a pessoa perceba que não está na morte a solução dos seus problemas,
que a vida vai continuar e que é muito melhor nós trabalharmos as causas dos nossos sofrimentos hoje, aqui e agora, com a ajuda do plano espiritual, com a ajuda de uma fé, de uma religião que nos fortaleça a enfrentar essas dificuldades presentes. É muito importante. Então, essa noção de eternidade, de vida, de continuidade da vida tem ajudado muitas pessoas na superação também dos problemas de depressão. Algumas dicas de como nós podemos ajudar alguém que está passando por depressão. A literatura faz várias orientações que nós vamos apresentar ao final do trabalho, mas algumas delas eu poderia mencionar aqui. A primeira delas é demonstrar uma sensibilidade e uma compreensão dentro dos nossos limites. Não somos especialistas no processo e a depressão fala muito da intimidade de cada um, da qual nós não temos esse acesso como gostaríamos de ter. Dedicar-se como se fosse uma pessoa que está passando por uma doença temporária que pode se reerguer e pode se curar desse processo. Ficar próximo, mas ao mesmo tempo não tentar assumir a responsabilidade e carregar nos ombros a depressão daquela pessoa que nós queremos ajudar. Ter paciência conosco e ter paciência com o doente. Procurar ajuda e aceitar, entender que está muito além das nossas capacidades resolvermos esses problemas sozinhos e buscarmos ajuda é essencial nesse processo. Não simularmos sentimentos, sermos autênticos, sermos empáticos, mas entendermos que mostrar aquilo que nós estamos sentindo também é importante dentro dessa nossa realidade. Elogiar o depressivo quando ele se mostra de forma positiva, de quando ele enfrenta os seus problemas, de quando ele segue à frente. Estimular o doente na execução das suas atividades diárias, das suas responsabilidades. E, de alguma forma, planejar e ordenar as atividades de cada dia com o próprio doente, de tal forma que ele consiga ter êxito, ter realizações a cada dia que vai vencendo na sua etapa de cura, de melhoria interior. Alguns conselhos úteis para não entrarmos em depressão. Primeiro deles é sempre ter a certeza que existe a saída para todo e qualquer problema que se apresente na nossa vida. Nem sempre resolver é o mais importante, mas enfrentar as realidades da vida, conciliar os opostos, ter a esperança e a alegria já é a grande etapa do nosso processo evolutivo. Depois entendermos que a depressão está sempre relacionada com o sentido que nós damos para a vida. Encontrar um objetivo, encontrar valores, lutar pelas causas mais dignas do ser humano é uma grande etapa, é uma grande alavanca para nos livrar do processo depressivo. Quando nós estivermos à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo parar. Não dá tempo, não deixa margem para se instalar o processo depressivo dentro de nós. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as nossas sombras e as nossas tristezas interiores. Se alguém nos ofendeu, desculpa. Se nós ferimos alguém, vai à frente, pede desculpa, resolve o conflito. Faça algo de bom para si, faça algo de bom para o próximo, apesar do cansaço que muitas vezes nós sentimos. Preste um favor, visite o enfermo, atenda às tarefas imediatas do seu dia a dia, coloque as mãos em ação. Faça uma caridade anônima, sentindo que fazer o bem nos faz bem. Utilize sempre a oração e a meditação. Não use a tristeza como pretexto para nada. Não vou fazer isso porque estou muito triste, não tenho vontade. Pegue as rédeas dessa sua tristeza, vá em frente, coloque mãos à obra e trabalhe nessa sua alegria interior. Leia um livro que melhore o seu estado de alegria, ouça uma música, trabalhe na ginástica, faça atividades que desperte as suas energias interiores. Verbalize as suas emoções para outras pessoas. Insista em conversar sobre as questões mais difíceis que ajudam a nós mesmos a entender o que se passa no nosso interior. Tenhamos sempre a certeza de que nós não somos vítimas de nada, que a vida apresenta problemas para nós superarmos os nossos limites. Viva cada dia o seu momento. Não tente resolver tudo de uma única vez. A cada dia bastam seus problemas.
Sintonize com os bons espíritos através da prece. Lute contra a desmotivação. Trabalhe a alegria no seu próprio interior. E não acolha pensamentos derrotistas nem suicidas. A vida presente, atual, vale mais do que a vida futura. Existem na sequência agora uma série de livros, de vídeos, de sites e o próprio serviço do CVV, do Centro de Valorização da Vida, no fone 188, que cada um pode ligar e vai encontrar sempre o seu suporte, alguém para escutar, para conversar sobre essas questões da alma, das nossas emoções. No telefone 188, que é um serviço 24 horas, 7 dias por semana, sempre você vai encontrar de uma forma anônima, de uma forma muito carinhosa e empática, alguém que possa lhe escutar os problemas e que nós possamos muitas vezes abrir os nossos corações para os dramas mais difíceis que nós estejamos vivendo. Muita paz, muita alegria, muito amor em nossos corações e que Deus possa nos abençoar hoje e sempre.